a gente vai Esta trocando, conferência será gravada agora. A gente vai trocando e a umas gente vai figurinhas. trocando uma ideia. Então eu vou Perfeito. começar. A gente. Acho que a gente pode esperar mais uns minutinhos, né? Para ver se entra Claro. mais alguém. São 8 horas em ponto agora. Daí vamos dar 5 minutinhos. Aí eu faço uma introdução muito breve aí e a gente já começa aí a trocar uma ideia sobre essas novas tendências no câncer de tireoide. Perfeito. Vamos em frente. Ontem a gente estava fazendo uma discussão lá sobre câncer de tireoide no TNT. O pessoal falou de um SPECT-CT com PCI. Vocês fazem isso, Jorge? Sempre. Todas as PCIs que eu faço na DIMEM, há 6 anos, todos eu faço SPECT-CT no mínimo do pescoço. Em geral, pescoço mais alguma outra área duvidosa que tenha. Eu tô com uma médica que foi essa semana, uma jovem médica, né? Acabou de sair da residência, uma menina que ela é de Minas e ela está aqui em São Paulo agora. Ela passou no consultório, ela fez 2 cirurgias e ela está com uma tiroglobulina que nunca baixou de 8, mantém uma tiroglobulina de 15, já fez 200 miliquiri de iodo e fez diversos ultrassons, sempre negativo. Eu vou mandar ela lá para você fazer uma PCI nela, com Thyrogen. Pode mandar. A gente faz PCI com Thyrogen, com SPECT-CT. Perfeito. E daí, assim, mesmo que não tenha nada no pescoço de captação, a gente faz o SPECT-CT, que pega aqui em geral da base do crânio até quase a base pulmonar, onde eu consigo também dar uma olhada anatomicamente, se eu vejo algum linfonodo. Lógico, numa tomo sem contraste, mas às vezes a gente acha algumas coisas, um nódulo pulmonar. Então a gente já faz tudo aí de uma vez só. Show de bola. Excelente. A dinâmica aqui é 1 hora, Jorge? O que você está pensando? Isso. Tô Né? pensando 1 hora, 45 minutos. Acho que é o tempo aí que a gente vai ter aí para falar. E daí Excelente. você vai sentindo. Se tiver algum assunto que você queira abordar mais, pode puxar mais também. Tá Tranquilo. bem tranquilo. Maravilha. Eu acho que a ideia é a gente tentar, nessa conversa, né, olhar um pouquinho para o que está assim, na fronteira do que a gente tem disponível hoje, tanto em termos de tendências quanto de tecnologias, e tentar também fazer um exercício de olhar um pouco para o futuro e ver o que você ou eu temos assim de maiores expectativas para o futuro aí do câncer de tireoide em 10, um horizonte de 5, 10 anos. Maravilha. Acho que vai ser bem legal, isso aí, bem interessante. Achei muito, muito bacana essa iniciativa de vocês aí da DIMEM, fazer um negócio desse, porque câncer de tireoide hoje é um negócio impressionante que a gente vê no dia a dia, né, Jorge? Verdade, verdade. E agora, com abordagens cada vez mais individualizadas, né? Mais paciente a Sim, paciente. A gente não coloca mais todo mundo naquele balaio e faz uma coisa totalmente sim, padrão para todo mundo, né? Tem tantas alternativas. sim, exatamente isso. Exatamente isso. Muito bom, cara. Legal. São 8h05, então. Eu acho que a gente pode dar início à nossa live, as pessoas vão entrando enquanto isso. Eu gostaria de agradecer a DIMEM, Medicina Nuclear, pela oportunidade que está nos dando aí nesse Julho Verde de falar um pouquinho sobre câncer de cabeça e pescoço e destacando-se a tireoide, né? Que acaba sendo aí um importante órgão no pescoço, e que a gente sabe, né, que o câncer de tireoide tem afetado
uma parcela significativa da população, então é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Eu sou George Cora Filho, eu sou médico nuclear e tenho o prazer de dividir esse momento com o Dr. Erivelto Volpe, cirurgião de cabeça e pescoço, aí, um cara que está sempre na fronteira do conhecimento e das inovações cirúrgicas no câncer de tireoide. E o objetivo da gente é tentar situar um pouquinho, principalmente essas novas técnicas que vêm para auxiliar os pacientes, né? A gente sabe que nós temos muitas inovações que são focadas em estética, mas também temos outras inovações que são focadas em preservar a funcionalidade do órgão, né? Tanto nos pacientes com nódulos pequenos, hoje se falando cada vez mais em cirurgias mais conservadoras, como a lobectomia, ou mesmo a ablação de nódulos tiroidianos. A gente já vê com muita robustez de literatura nos nódulos benignos e começa a ver alguma coisa também para o câncer de tireoide. Então, Erivelto, acho que você podia começar contando para a gente um pouquinho de quais são as principais novas técnicas e abordagens iniciais do câncer de tireoide. Ok. Boa noite a todos. Jorge, meu caro amigo, muito obrigado pelo convite. Eu não tenho palavras para expressar aqui como eu estou contente de estar aqui, e é uma honra estar muito grande com vocês aqui da DIMEM, um grupo que prima pela seriedade científica e um grupo e pelo profissionalismo de primeira linha, né? Então é um prazer muito grande ter sido convidado para estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigado. Fora a amizade que nos une, né, Jorge, de longa data aí no mundo da tireoide, né? Então é um fator a mais aí. Então, né, o Jorge sabe disso muito bem. O câncer de tireoide, ele tem uma peculiaridade. Hoje é o câncer que mais cresce no mundo, né? Os dados aí internacionais mostram que juntamente com o câncer de pâncreas, as doenças malignas que estão tendo a maior incidência mundial, né? E quando a gente fala que é incidência mundial, não é só aqui no Brasil, não, em diversos países do mundo. Isso se deve principalmente aos métodos diagnósticos que estão cada vez mais sofisticados, onde a gente pode identificar os nódulos de tireoide cada vez em momentos mais precoces, e a gente consegue definir com precisão quais desses nódulos são malignos. E também é preciso que se diga, e o Jorge também vai concordar comigo, que de uma certa forma existe aí uma busca ativa por nódulos de tireoide que a gente não sabe ainda se isso é bom, né? Ou até qual o momento que isso deve ser realizado. Então, de uma maneira geral, não se recomenda que se faça uma busca ativa por nódulos de tireoide. No entanto, na nossa prática, a gente encontra cada vez mais nódulos de tireoide diagnosticados precocemente. E aí a gente acaba diagnosticando nódulos de tireoide mais precocemente e diagnosticando tumores malignos, nódulos malignos de tireoide mais precocemente, com tamanhos muito pequenos. Por causa disso, né, a literatura médica, como o Jorge já comentou muito bem, ela tem cada vez mais mostrado a eficácia de tratamentos que nós chamamos de tratamentos mais conservadores, né? Ou seja, num primeiro momento, ao invés da gente fazer a tireoidectomia total, a gente fazer o que nós chamamos de cirurgias parciais, né, que não há necessidade de tirar toda a tireoide, mas apenas uma parte da tireoide. Eu sempre gosto de comentar, Jorge, a história do câncer de mama, que no começo toda mulher com câncer de mama tinha que tirar toda a mama, né? E mais recentemente, se começou a perceber que para muitas situações não era necessário tirar toda a mama, se faz a retirada só de uma parte da mama, a quadrantectomia,
com resultados em termos de cura exatamente os mesmos de uma mastectomia radical, ou seja, da retirada toda da mama. E para a tireoide está acontecendo exatamente a mesma coisa. A literatura médica ela tem demonstrado que quando você indica um tratamento mais conservador, ou seja, quando você não tenta preservar a tireoide, quando está bem indicado, os resultados são os mesmos de um tratamento convencional, de um tratamento onde você tira toda a tireoide. O mais importante disso é a indicação. E avançando, né, como o Jorge já mencionou muito bem, além da retirada parcial da tireoide, hoje nós temos os tratamentos que nós chamamos de tratamentos minimamente invasivos, que é onde a gente, através da destruição do nódulo por calor, né? Então a gente insere dentro da tireoide um eletrodo como se fosse uma agulha, e aí gera uma fonte de calor controlada. Essa fonte de calor pode ser laser, pode ser ondas curtas e pode ser radiofrequência. E aí também o segredo do sucesso está na indicação, né? Então, é exatamente isso que o Jorge falou. A gente tem o que nós chamamos de tratamentos personalizados, ou como os mais jovens gostam de dizer, customizados, né? A gente indica o tratamento de acordo com as características da doença e das características do paciente também, Jorge. Né? Legal, Erivelto. E hoje a gente também vê, né, além das cirurgias que tentam conservar a funcionalidade, pelo menos de parte da tireoide, também algumas abordagens por vias de acesso cirúrgico diferentes, muitas também por questão estética, né? E guiadas pelo apoio endoscópico e algumas vezes assistida pelo robô, né? Pelo uso da robótica, como cirurgia transoral, retroauricular. Como que você tem enxergado essas novas técnicas, Erivelto? Então, Jorge, aí essas técnicas elas estão relacionadas muito ao aspecto estético, como você falou muito bem, né? Então, é aquele paciente que, por algum motivo, ou pessoal ou profissional, ele quer evitar uma cicatriz no pescoço, né? E muitas vezes não é só por estética. A gente fez, algum tempo atrás, uma tireoidectomia transoral para uma paciente que ela tinha um problema muito sério de queloide. Então, a gente acabou optando por fazer, no caso dela, uma tireoidectomia transoral, não porque ela não queria fazer a cirurgia convencional, mas ela estava muito preocupada com o problema de queloide, porque ela tinha algumas cirurgias, já tinha feito uma cirurgia de vesícula por vídeo e realmente estava assim, bem marcado, deu bastante trabalho para ela. Então nós conversamos e julgamos por bem, neste caso, fazer uma tireoidectomia transoral endoscópica por causa desse problema de queloide da paciente. Mas você pode fazer os acessos, essas cirurgias endoscópicas, que nós chamamos de acessos extracervicais, ou seja, cirurgias onde a gente tenta disfarçar a incisão, disfarçar o corte fugindo do pescoço, e aí, como você falou, pode ser retroauricular, pode ser transoral, que hoje em dia é a mais usada, pode ser axilar. Na Ásia é muito frequente os acessos torácicos periaureolares. Então você tem uma série de acessos extracervicais aí, onde você basicamente procura evitar a cicatriz por diversos motivos. Os resultados em termos oncológicos ou em termos cirúrgicos, em termos de complicação, são praticamente os mesmos de uma tireoidectomia convencional, aquela onde você faz um cortinho aqui no pescoço e você retira a tireoide. No acesso extracervical, embora seja uma cirurgia que carrega uma complexidade um pouco maior
Então o médico ele tem que ter um preparo mais específico nesse tipo de operação, os resultados são praticamente os mesmos. Até em algumas situações, alguns estudos mostram que, como você tem uma visão magnificada, né, que você opera através do aparelho de vídeo e você tem uma visão mais amplificada da região, então a maioria dos cirurgiões, quando vai fazer uma tiroidectomia, hoje usa lupa, né? A gente usa uma lupa, que aumenta aí de 2 vezes até 3 vezes e meia o campo cirúrgico. Mas quando você faz uma cirurgia endoscópica, você tem um aumento muito maior. Então, existem até alguns trabalhos que sugerem que o índice de complicações relacionadas à voz e relacionadas à agressão das paratiroides com a queda dos níveis de cálcio parece que em alguns estudos isso pode até ser um pouco menor do que numa cirurgia convencional. Agora, de novo, e eu vou falar isso várias vezes, a gente sempre tem que ter a boa indicação. O segredo do sucesso desses tratamentos é sempre a indicação levando em conta o tipo de situação do paciente e o perfil do paciente também. Claro, a gente sempre tem que partir de um bom ultrassom, com uma boa avaliação inicial para poder indicar, né, o melhor tratamento para o paciente. E a curva de aprendizado dessas técnicas, Erivelto, você acha que é similar a alguém aprender uma tiroidectomia convencional? Ou é um pouco mais difícil? Como que você vê isso aí? Para os colegas médicos mais jovens, que já têm na formação, que já tem na formação deles a cirurgia videolaparoscópica, né? Porque eu, por exemplo, que sou um pouco mais sênior, na minha época não existia, quando eu era residente, não existia a cirurgia por vídeo, né? As vesículas, as cirurgias abdominais eram feitas todas da maneira tradicional. Então eu tive uma curva de aprendizado um pouco maior, porque eu tive que reaprender algumas coisas, né? Mas para os médicos mais jovens, aí o médico que tem experiência no tratamento, na cirurgia por vídeo, né? Na visão 2D, né? Porque a gente tem uma visão 3D, tridimensional. Quando você faz uma cirurgia por vídeo, a visão é bidimensional, né? Então isso muda um pouco. Então você tem que aprender alguns conceitos, né? A curva de aprendizado, no meu caso, foi ao redor aí de 8, 10 casos. Mas os mais jovens, eles têm uma curva de aprendizado muito menor, né? Porque eles já têm aí um treinamento em vídeo. É lógico que existem algumas técnicas específicas que você tem que aprender para poder fazer com segurança. E a gente sempre no começo, quando você vai fazer os primeiros casos, é super importante que você tenha um cirurgião com mais experiência ao seu lado, né? Então aí você consegue realizando aí uma curva ao redor aí de 8, um pouco menos para quem é mais jovem, ao redor de 6 casos aí, você já consegue fazer com segurança uma cirurgia transoral aí, ou de outros acessos extracervicais, né? Legal. E assim, voltando um pouco aí para as técnicas que preservam a tireoide, quais são os casos onde você acha que estão melhor indicadas as abordagens mais conservadoras? Então, a gente, como a gente tá mudando um monte de coisa também no tratamento com iodo radioativo, né, Jorge? Depois aí depois eu vou passar essa bola para você, que eu quero saber também das novidades, especialmente uma coisa que a gente tem visto bastante é a mudança nas indicações das doses, né? Da individualização do tratamento. Mas essas técnicas minimamente invasivas, a gente divide elas basicamente em 2 grupos, né? No tratamento das doenças benignas e no tratamento das doenças malignas, né? Então, as ablações por radiofrequência, você tem basicamente, são feitas aqui no nosso meio as ablações por radiofrequência, que são a grande maioria das ablações, e as ablações por microondas, um número menor.
Basicamente a técnica é semelhante, mas muda a fonte de calor e aí são nuances que a gente pode discutir. Mas para nódulos benignos, né, as ablações por radiofrequência, elas são extremamente, as indicações são extremamente amplas. Você pode indicar para a grande maioria dos nódulos benignos, você pode indicar a ablação por radiofrequência. Só que quando a gente está tratando de nódulo benigno e falando em tratamento conservador, a gente tem que entender que o conceito desses tratamentos minimamente invasivos é diferente da cirurgia. Quando a gente faz a cirurgia, a gente tira o nódulo, consequentemente, a gente vai ter que tirar uma parte ou toda a tireoide, né? E o nódulo vai desaparecer. Quando a gente faz o tratamento por ablação, tratamento minimamente invasivo, um tratamento de ablação por radiofrequência, a gente não tem a expectativa para nódulos benignos de fazer com que o nódulo desapareça. A gente vai tratar o paciente com nódulo benigno de tireoide quando este nódulo tem alguma situação que seja necessária uma abordagem. A presença do nódulo benigno não necessariamente implica na necessidade de um tratamento. Então, o que a gente faz? É aquele nódulo que está crescendo, é aquele nódulo que o paciente se sente incomodado, porque o nódulo está muito anterior, o nódulo aparece, o nódulo, quando o paciente engole, fica aquela bola subindo e descendo, as pessoas perguntam para o paciente, o que você tem no pescoço, tal. Ou o nódulo que causa algum sintoma. Então, o nódulo que começa a comprimir, começa a desviar a traqueia, começa a comprimir traqueia, quando o paciente já tem um nódulo volumoso, que ele se sente desconfortável, alguns pacientes falam que não podem mais deitar de barriga para cima, porque sente o peso da tireoide sobre a traqueia, são pacientes que já estão sintomáticos com relação ao nódulo. Então, esses pacientes têm indicação de tratamento. E se são nódulos benignos, esse tratamento pode ser a radiofrequência, que tem a vantagem de preservar a tireoide, a gente preserva a tireoide, preserva a função tiroidiana e evita, na imensa maioria das vezes, que o paciente necessite tomar hormônio tiroidiano, mas, por outro lado, a gente não vai conseguir o desaparecimento do nódulo. Quando a gente faz a ablação por radiofrequência ou por micro-ondas, o que a gente causa é o que nós chamamos de uma necrose coagulativa. Então, você destrói o nódulo, você causa uma necrose do nódulo, esse nódulo se transforma num coágulo e o organismo vai absorver esse coágulo. Esse é um processo que demora ao redor de 12 meses, de 12 a 14 meses, e o nódulo ele vai sofrer, dependendo do tamanho, uma diminuição após um ano ao redor de 70% até 90%. Então, a gente não tem a expectativa de que o nódulo desapareça. Como a ablação causa uma necrose do nódulo, normalmente, esse nódulo, após regredir, depois desse período de um ano, 14 meses, o que vai ficar é um nódulo residual que não volta a crescer porque ele é desvascularizado. Uma das vantagens da ablação é que ela causa uma desvascularização do nódulo, né? Agora, como a gente está lidando com um tratamento por calor, e às vezes a temperatura dentro do nódulo pode chegar até 100 graus, a gente tem um limite de energia que a gente pode utilizar. Por isso que quando o paciente tem um nódulo muito volumoso, então nódulos que têm acima de 35, 40 centímetros cúbicos, o que são nódulos bem grandes, né? Para um nódulo ter mais do que 30 centímetros cúbicos, ele precisa ser um nódulo muito volumoso. Nesses nódulos, acima desse volume, a gente raramente consegue tratar numa única sessão. Então, o que a gente faz? A gente trata o nódulo, trata o máximo que a gente puder do nódulo, aguarda um ano, 14 meses, desculpe, e aí a gente vai monitorando esse nódulo. Enquanto ele ainda houver uma regressão do nódulo, enquanto ainda houver uma diminuição do nódulo, a gente vai observando.
Quando houve a regressão total do nódulo e ainda há um volume residual significativo, a gente faz uma segunda ablação, né? Com a vantagem sempre da gente preservar a tireoide. Então, isso é para nódulo benigno. Quando a gente faz o tratamento para nódulo maligno, para câncer de tireoide, aí a filosofia de tratamento é outra. Por isso que, para nódulo benigno, a gente não tem limite de tamanho, a gente tem limite de seção. Porque quando a gente faz tratamento para câncer, a gente tem um limite de tamanho. Hoje em dia, saiu agora um trabalho recente, mês passado, do Mike Tuttle, que é um das maiores referências mundiais, né, que trabalha no Memorial, que é um endocrinologista que só mexe com câncer de tireoide, trabalha no Memorial de Nova York. Ele acabou de publicar um artigo muito interessante, né, sobre as indicações de tratamentos minimamente invasivos para tireoide. E neste artigo ele menciona que você poderia tratar nódulos de até 1,5 centímetros no maior diâmetro com ablação por radiofrequência. Na nossa prática, a gente não faz isso ainda. A gente trata nódulos malignos de até 10 milímetros, 12 milímetros no máximo no maior diâmetro. Dependendo da localização do nódulo, enfim, existem alguns parâmetros muito rigorosos que a gente tem que seguir. Mas quando a gente faz a ablação por radiofrequência para nódulo maligno, a gente visa a destruição do nódulo, o desaparecimento do nódulo. Então a filosofia é diferente, né? Quando a gente trata o nódulo benigno, a gente trata o sintoma do paciente, o desconforto do paciente. Quando a gente trata nódulo maligno, a gente visa a destruição do nódulo, a cura da doença. Então, quando a gente faz a ablação de nódulo benigno, a gente trata o nódulo. Quando a gente trata o nódulo maligno, a gente tem que tratar o nódulo e tratar uma área ao redor do nódulo, como se fosse uma margem de segurança. Então, a gente destrói o nódulo e destrói uma área ao redor do nódulo como uma margem de segurança. E aí a mesma coisa, a gente vai monitorando a diminuição dessa área tratada até o desaparecimento dessa área tratada, que pode, no caso dos carcinomas, dos tumores malignos, demorar até 2 anos para desaparecer. Mas é importante que se diga, quando a gente trata o nódulo, ele é destruído no momento em que o tratamento é feito. Então ele morre. E aí a gente vê a vascularização do nódulo, tem uma série de parâmetros que a gente tem no momento que está realizando o procedimento para ter certeza que o tratamento foi eficaz, foi resolutivo. Mas a diminuição do nódulo pode levar até 2 anos. Normalmente, para um nódulo maligno desaparecer, com tamanho pequeno como desse, demora aí de 9. A gente tem alguns pacientes que com 9 meses já desapareceram o nódulo, mas de 9 até 14, 16 meses. Legal, Heriberto. E aproveitando aí um pouco o ensejo, né? Posso dizer que, assim, quando a gente olha esses pacientes que estão sendo candidatos às cirurgias, às abordagens mais conservadoras, eu creio que a gente possa até fazer a afirmação de que esses procedimentos não vêm para tirar o papel da iodoterapia, mesmo porque quando a gente olha as doenças benignas, quando que a gente vai fazer iodoterapia numa doença benigna? Quando o paciente tem um nódulo hiperfuncionante, com supressão do restante do parênquima, com hipertiroidismo franco, ou quando você tem uma doença difusa da tireoide, como a doença de Graves, né, nos casos benignos. Quando o paciente não tem um hipertiroidismo associado, não tem papel a iodoterapia no tratamento ou avaliação de nódulo tiroidiano, né? Isso já há muitos anos a gente já conseguiu definir bem qual que é o papel do iodo. E quando a gente olha para os casos
onde você hoje tem a possibilidade de fazer procedimentos mais conservadores, seja as ablações, né, por radiofrequência ou outras técnicas de ablação, ou nos pacientes que vão fazer a lobectomia, de novo, a iodoterapia entrou no passado nesse nicho de pacientes muito mais por limitações no segmento, quando a gente tinha menos acesso à ultrassonografia, ou os aparelhos ultrassonográficos tinham limitações técnicas maiores, e também os ensaios laboratoriais para acompanhar o câncer de tireoide não eram tão bons. Então, tinham diversos problemas com a tireoglobulina, até se desenvolver, né, as técnicas onde se avalia os anticorpos antitireoglobulinas, ou você tem os ensaios chamados ultrassensíveis, né, que acabam melhorando demais o segmento desses pacientes e que fazem com que a iodoterapia, com o intuito de só zerar bioquimicamente o paciente para facilitar o acompanhamento, possa perder um pouco de sentido. E justamente quando a gente olha o papel da iodoterapia com maior ganho para o paciente, em detrimento das eventuais complicações que ele tem, é justamente nos pacientes de risco alto, nos pacientes metastáticos e, em alguns casos, dos pacientes de risco intermediário. Então, eu acho que nesses pacientes, o papel da iodoterapia vai continuar sendo o mesmo, que é justamente complementar o papel cirúrgico, em geral, de um paciente que tirou toda a tireoide, né? Porque o nódulo era maior, porque o nódulo estava numa posição mais periférica na tireoide, potencialmente extravasando para tecidos moles adjacentes, ou que se disseminou para linfonodos do compartimento central ou compartimento lateral. E, então, assim, o paciente que hoje é candidato às técnicas mais conservadoras, preservando parte da tireoide, acho que já são os pacientes que, antes mesmo dessas técnicas despontarem, já vinham se configurando como pacientes de benefício questionável da iodoterapia e já vinha numa tendência da gente cada vez fazer menos iodo nesses casos, né? E o que eu acho que a gente talvez vá ter uma definição melhor e mudar talvez um pouco a forma com que a gente enxerga e que dose de iodo a gente vai dar para o paciente é justamente talvez nas técnicas de incisões extracervicais, onde aí a gente vai precisar entender com a curva de aprendizado dos cirurgiões, como que fica a questão do tecido remanescente, cervical, benigno, como que a tireoglobulina vai ficar depois desses procedimentos, se é próxima à técnica convencional ou não, se a abordagem do compartimento central e lateral vai ser reprodutível em termos de qualidade de avaliação cirúrgica, né? Então, eu acho que é isso que a gente vai precisar entender, porque daí também eu acho que aí é que a gente vai conseguir olhar para o futuro e dizer assim, puxa, em técnicas onde você tem mais remanescente tiroidiano, talvez a gente precise de um pouco mais de iodo, ou nas técnicas onde haja uma dificuldade maior de fazer uma boa avaliação dos linfonodos, a gente talvez também precise de um pouco mais de iodo, enquanto que nas técnicas onde houver pouco remanescente e uma boa avaliação dos linfonodos, e talvez até com magnificação, ou como a gente vê, às vezes, o uso de corantes, né, fluoresceína, em outras abordagens cirúrgicas, talvez a gente possa até dar menos iodo, né? Então, esse eu acho que é um grande ponto de interrogação
que vai surgindo aí para o horizonte dos próximos 5 a 10 anos. Muito menos nas cirurgias, nas abordagens conservadoras, muito mais esse ponto de questionamento aí nas novas técnicas cirúrgicas, né? Acho que com relação ao iodo é isso. Mas é muito legal, porque o iodo, ele tem uma... o nosso ponto de apoio, né? O cirurgião de cabeça e pescoço, o endocrinologista, depende muito dos colegas da medicina nuclear, quando a gente fala de tireoide, especialmente, paratireoide também, mas a gente depende muito, é uma segurança para a gente, né? Poder contar. Eu, particularmente, eu sou fã do tratamento de doenças tóxicas, né? Quando a gente tem hipertiroidismo associado, eu sou fã do tratamento com iodo. A gente vê resultados aí muito, muito bons quando a gente trata, especialmente bócio difuso tóxico, né? A doença de Graves, que tem indicação de tratamento complementar. Eu acho o iodo uma opção muito, muito boa. Eu realmente gosto de tratar pacientes com doença de Graves com iodo. Eu vejo resultados muito bons. E essa oportunidade hoje, porque antigamente, né, Jorge, era o que você falou, quer dizer, mandava o paciente para iodoterapia, o colega fazia a iodoterapia, a mesma iodoterapia para todo mundo, né? E hoje em dia já não é mais assim, né? A gente discute, encaminha, ouve a opinião do colega da medicina nuclear, ouve o colega da endocrinologia, a gente faz, como eu gosto de brincar, faz uns mini tumor board aí, né? Discute, vê o que é para oferecer para o paciente aquilo que você colocou, né? O melhor tratamento em termos de eficácia com a menor chance de complicação, né? Então, iodo, como qualquer tipo de tratamento, pode ter algumas complicações que são complicações mínimas, né? Mas que podem impactar no dia a dia do paciente, como a cirurgia tem, enfim, qualquer tipo de tratamento, e que a gente individualizando esse tratamento, né, para os pacientes, a gente consegue resultados muito, muito bons. Então, aquela história de fazer semi-liquid para todo mundo, né, Jorge? Hoje a gente conversa, discute mais como que a gente vai tratar os pacientes e a gente consegue indicar tratamentos bem, bem específicos para os pacientes. Com relação às cirurgias extracervicais, esvaziamento de compartimento lateral ainda é um desafio muito grande, né? Então, não são... o esvaziamento do compartimento central, né, da região ali dos linfonodos próximos à tireoide, você consegue fazer bem, um cirurgião bem treinado em procedimentos endoscópicos consegue fazer muito bem um esvaziamento do compartimento central. Esvaziamento do compartimento lateral é bem mais complexo fazer, né? Então, muitas vezes é contraindicado uma cirurgia endoscópica com acesso extracervical por causa do compartimento lateral. Mas, de uma maneira geral, a literatura mostra que os resultados em termos de tecido residual é o mesmo tanto para tiroidectomia convencional quanto para cirurgias endoscópicas, né? E eu queria perguntar para você, Jorge, como é que vocês definem a dose ideal de iodo para o paciente? Como é que é feito hoje esse balanço? Porque eu sei, né, que hoje a gente tenta, como eu disse, individualizar o tratamento, né? Então, quando a gente encaminha para vocês aí um paciente para fazer o tratamento complementar, vocês têm aí alguns pontos importantes a considerar, não é isso? Com certeza, Erivelto, com certeza. E justamente eu acho que essa parceria do médico nuclear com o cirurgião é importante e muitas vezes é necessário que, mesmo a gente vendo o laudo anatomopatológico para ver quais vão ser as principais características que vão direcionar a gente
uma dose maior ou menor, a gente muitas vezes precisa também de um apoio da visão cirúrgica, né? Não é infrequente eu olhar assim um laudo de um anátomo, olhar a incisão do paciente e você falar assim, pô, ainda mais eu que trabalho bastante com isso, às vezes olho e falo assim, nossa, essa cicatriz parece um pouquinho maior do que ele normalmente faz, aquele cirurgião específico, eu já bato o telefone para perguntar, pô, foi difícil? Você acha que ao longo do trajeto do nervo pode ter ficado um pouco mais de resto? Você ficou com receio de lesar o nervo, sabe? Porque a gente está aqui para apoiar, justamente para que você, cirurgião, também não precise cruzar a linha ser mais agressivo e ter mais complicação, com lesão de nervo, tirar a paratiroide, a gente dizer assim, ó, a gente dá uma segurança do cirurgião dizer assim, olha, não estou deixando nada grosseiro, tirei tudo aqui, mas fiquei com receio de cavar esse sulco aqui, então eu tenho esse iodo para me complementar, né? Então acho que isso é muito importante e acho que cada vez mais todas essas questões vão sendo pesadas na definição da dose de iodo que você vai dar. Então, hoje eu uso diversas características do anátomo patológico, como tamanho, se extravasava só para gordura peritiroidiana, ou se pegava músculo esquelético, número de linfonodos, se teve extravasamento extranodal, né, essa doença escapou do linfonodo, o tamanho da metástase linfonodal, o número de linfonodos identificados, e aí a gente precisa da colaboração do patologista, né, que não pode fazer aquela dissecção que dá só uma batida de olho, tira 2, 3, 4 e fala assim, olha, acometido 4 de 4. Pô, mas olha o tamanho da incisão, deve ter mais linfonodo que saiu, sabe? Tudo isso vai sendo pesado, mas outros fatores vão começar a entrar. Como, por exemplo, eu hoje gosto muito de ter uma tireoglobulina, antitireoglobulina, pelo menos com uns 45 dias pós-cirúrgico, onde você começa a ter uma noção de para onde bioquimicamente esse paciente vai, para a gente decidir, será que só 30 é suficiente para esse paciente? Será que eu dou 50, 100? Pô, margem coincidente, margem comprometida, será que eu não dou 150 por um risco maior de ter ficado resíduo microscópico desse tumor? E nos pacientes com doença mais extensa, você olha aquela tiroglobulina pós-cirúrgica que veio de 20 e pouco, você fala assim, pô, talvez eu, para esse caso, dê uns 200 milicuris, porque pode ter ficado alguma coisa mais importante aí que muitas vezes o iodo consegue resolver, né? A gente sabe que principalmente doença microscópica, hoje eu estava vendo no nosso tumor board, no ICESP, uma paciente que era metastática, já conhecida, para pulmão e osso, mas com lesões micronodulares no pulmão, e as captações ósseas na PCI, você não via nitidamente lesão anatômica. Pô, ela saiu de uma tireoglobulina não estimulada antes do iodo de mais de 300 para, com uma dose de 200 milicuris, uma tireoglobulina 2 anos depois, de 4. Nossa. Sucesso. Então, assim, então, justamente nesses casos, a gente tem que ir pesando a mão. Uma coisa que eu acho que com facilitadores tecnológicos, como o SPECT-CT, para a gente ter não só a avaliação da captação, mas também ter uma avaliação anatômica da lesão, e os programas que hoje já estão começando a ser
comercialmente disponíveis para fazer dosimetria interna, talvez a gente vá se aprimorando e vá, inclusive, fracionando mais. E em vez de ser só doses de 30, 50, 100, 150, 200, a gente começa a dar para alguns pacientes 180, 60, 70 milicuris e cada vez tentando modular mais para aquele indivíduo qual é o melhor risco-benefício para que ele possa ter remissão completa da doença, excelente resposta bioquímica, a gente fica feliz quando a tireoglobulina ficou indetectável com uma antitireoglobulina negativa e dá o mínimo possível de efeito colateral para eles. E falando assim de efeito colateral, isso é uma preocupação muito frequente dos pacientes em todos os tipos de procedimentos médicos que a gente faz. Dentro dessas novas abordagens das lesões tiroidianas, tem algum efeito colateral que você gostaria de ressaltar ou eles são muito próximos do que a gente já costumava ver antes? Tem um ditado entre os cirurgiões que fala novas cirurgias, novas complicações. A gente tem, algumas complicações que podem acontecer, além das complicações tradicionais de uma cirurgia de tireoide, por exemplo, nas cirurgias endoscópicas, né? Especialmente quando a gente faz a transoral, que é hoje a forma de acesso extracervical mais utilizada pela maioria dos cirurgiões no mundo, embora existam outros acessos que eu disse, mas, por exemplo, para fazer um esvaziamento lateral, a gente pode fazer, então, um acesso retroauricular, por exemplo, né? Mas a gente acaba fazendo, na maioria dos pacientes, as cirurgias transorais. Quando a gente faz esse tipo de operação, o adormecimento dessa região, ele acontece para todos os pacientes, mas normalmente com uma duração muito pequena, ao redor aí de 2 semanas, mas em alguns pacientes esse adormecimento, essa parestesia, pode demorar até mais tempo, né? E raramente pode permanecer. Um outro cuidado que a gente tem que ter é justamente pacientes, especialmente pacientes muito magros, né? E normalmente quem pede esse tipo de acesso são pacientes que têm uma preocupação estética muito grande, e pelo tipo de acesso que a gente faz, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com o descolamento do retalho, com o retalho de pele e da musculatura. Não pode superficializar, porque senão você pode correr risco de ter alguma isquemia da pele, né? Isso é uma coisa que pode acontecer também. Em contrapartida, como eu disse, de uma maneira geral, na mão de cirurgiões experientes nesse tipo de procedimento, as lesões de paratireoide, especialmente as lesões de queda de cálcio, são muito pequenas, né? E as lesões de nervo, que já são baixas também nas cirurgias convencionais, são iguais ou até mesmo um pouco menores. Quando a gente faz os procedimentos minimamente invasivos, como as ablações, você não tem lesão de paratireoide, porque como é um tratamento focado, você não tem hipocalcemia, não acontece hipocalcemia. Pode acontecer a lesão do nervo, e isso é uma coisa que acontece também em índices muito baixos, quando comparados às cirurgias convencionais, mas podem acontecer dependendo da localização, tamanho e anatomia do nódulo, do nervo, né? Dependendo da localização do nervo, dependendo se o paciente tem um nervo um pouquinho mais lateralizado, você pode estar sujeito aí a ter uma lesão do nervo. Por isso que é importante que se tome uma série de cuidados, né, que a gente faz quando faz esse tipo de procedimento. Especialmente a gente isola a tireoide das estruturas adjacentes com soro. A gente chama isso de hidrodissecção. Mas pode acontecer. E pode acontecer também lesões de retalho de pele, pode acontecer
o extravasamento da necrose do nódulo por uma ruptura da cápsula do nódulo no pós-ablação, que isso pode acontecer. São complicações bastante raras, bastante incomuns, mas que podem acontecer, que são complicações que não acontecem numa cirurgia convencional. E uma complicação também que pode acontecer é a síndrome de Horner, né? Especialmente em nódulos muito grandes, mais posteriores, você pode eventualmente causar uma lesão térmica do gânglio simpático, que pode levar a uma síndrome de Horner, que quando você tem a diminuiçãozinha do olho, né? O olho cai um pouquinho, assim, isso pode também acontecer. Habitualmente essas complicações são complicações transitórias, né? Na imensa maioria das vezes, mas em alguns pacientes essas complicações podem perdurar. Por isso é que eu falo sempre, Jorge, a gente precisa sempre ter muito cuidado na indicação do procedimento. Mesmo a gente tendo todos os cuidados, procurando sempre fazer o melhor, as complicações inevitavelmente vão acontecer, graças a Deus, no número mínimo de pacientes, né? Mas eu sempre conto uma história aqui, que é assim, quando eu vou fazer uma cirurgia, que eu vou explicar para o paciente, fazer uma cirurgia de tireoide, eu sempre explico lá a possibilidade de uma lesão do nervo durante a operação, tal, e explico, olha, é uma chance muito baixa, na mão de um cirurgião experiente, isso é uma chance de 2 a 3%, se tanto, mas é uma coisa que pode acontecer. Uma vez um paciente me ouviu assim a explicação e ele falou assim para mim, doutor, se acontecer, para o senhor vai ser 2%, mas para mim vai ser 100%. Aí eu falei, é uma coisa que é verdadeira, né? A gente lida com o universo, mas embora a gente procure fazer sempre o melhor, tome todos os cuidados, as complicações, infelizmente, em algum paciente ou outro, elas podem acontecer. Graças a Deus, as complicações são mínimas, na imensa maioria das vezes, como eu disse, são reversíveis. E a gente toma todos os cuidados, né? Como vocês também, quando fazem aí as iodoterapias aí, também tomam uma série de cuidados para evitar as complicações, né? A gente também toma os nossos cuidados aí. As complicações da ioterapia, elas são bem menores, graças a Deus, né? Especialmente quando feitas por profissionais preocupados com os pacientes, como vocês, mas elas também podem acontecer, né? Heriberto, eu acho que é isso. Acho que uma grande mensagem assim, que a gente, independente de ser Julho Verde, Novembro Azul, Outubro Rosa, que tem que passar sempre para os pacientes é que não dá para brincar com isso, você não pode procurar aventureiro, você tem que procurar um profissional sério, bem capacitado, que esteja constantemente se atualizando e estudando tudo que tem de novo na literatura médica. A gente vai chegando aí próximo do horário para finalizar. Eu queria que você desse assim um gostinho de pensando no futuro, aonde você acha que as fichas estariam apostadas aí para os maiores sucessos no manejo aí do câncer de tireoide, das doenças tiroidianas? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que a grande virada no manejo dos doentes com câncer de tireoide são os marcadores moleculares. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando a gente tiver uma possibilidade de acesso maior, né, aos marcadores moleculares, aí a gente conseguir estudar a presença do BRAF, do TERT, né, nos pacientes de uma maneira mais ampla, a gente vai conseguir individualizar o tratamento muito melhor. A gente vai saber com muito mais propriedade qual paciente que você pode fazer vigilância ativa, qual paciente você vai precisar fazer uma tiroidectomia total, qual paciente você vai precisar fazer uma dose maior de iodo, né? Qual paciente você vai ter que pedir um maior número de exames de controle. Eu acho que isso tudo isso vai nos trazer cada vez mais informação, né?
Eu sou do tempo, quando eu era residente, a gente indicava as cirurgias baseadas na cintilografia. Era o famoso nódulo frio, lembra disso? A gente fazia cintilografia dos pacientes que tinham nódulos palpáveis, os ultrassons eram muito rudimentares, eram exames difíceis de serem feitos, tinham poucos aparelhos de ultrassom em São Paulo, então a gente indicava, né, palpava o nódulo do paciente, indicava a cintilografia, se vinha a cintilografia vinha nódulo frio, a gente indicava a cirurgia, assim que a gente fazia quando eu era residente. Depois veio a punção, depois os ultrassons foram se aprimorando, os tratamentos com iodo foram melhorando, enfim, tudo foi indo, está indo cada vez melhor. A gente hoje consegue fazer diagnósticos mais precoces, consegue fazer tratamentos mais individualizados, mas a gente sabe que a gente tem muito ainda para andar, né? Em termos de tratamento cirúrgico, além dos tratamentos mais individualizados, das cirurgias mais restritas, das indicações mais individualizadas de iodoterapia, a gente tem a inteligência artificial que está chegando aí e que vai também, na minha opinião, causar uma revolução muito grande, tanto no diagnóstico, né, que hoje já começa a ter as primeiras publicações de estadiamento dos pacientes baseados em inteligência artificial, né? Então a gente vai ter cada vez mais exames utilizando inteligência artificial para indicar a punção aspirativa, para fazer o follow-up, né? E em termos de tratamento, cada vez mais os tratamentos cirúrgicos vão ser cada vez mais minimamente invasivos, né? Hoje a gente usa, por exemplo, as abrações térmicas, mas outras tecnologias estão vindo aí que devem aflorar nos próximos anos, aí outras formas de tratamento sem ser a destruição do nódulo por calor. Isso é uma coisa também que vai acontecer e vai diminuir ainda mais a chance de complicações, né? E do ponto de vista de tratamentos cirúrgicos, a gente está tendo agora aí, para você, está chegando aqui no Brasil, a imunofluorescência para identificação das glândulas paratireoides nas cirurgias, que é uma nova revolução que vai acontecer aí, já está acontecendo em alguns países e está começando a chegar no Brasil, né? Deixa eu até dar um spoilerzinho aqui, nós vamos estar trazendo em outubro para o Brasil o Dr. Pablo Loriente, que é da Universidade de Barcelona, uma das maiores autoridades mundiais em imunofluorescência de paratiroide, vai vir aqui para o Brasil em outubro, né? Ele vai fazer cirurgias e vai mostrar para a gente essa técnica nova de identificação das paratireoides e outras tecnologias, os robôs estão ficando cada vez mais delicados, são os robôs monoport, single port que a gente chama, né? Que hoje o robô ele tem os braços, né? Já estão chegando os robôs mais simples e com um bracinho só com os braços através de um único portal. Então são braços muito mais finos, muito mais delicados. Em vez de você precisar fazer várias incisões, você vai fazer uma incisão só. Então tudo isso, a tecnologia não para. Então vem muita novidade por aí, né? Muita novidade. Com certeza, com certeza. E na parte de iodoterapia, eu acho que o que pode vir aí com bastante força é justamente a combinação com drogas, depois de uma avaliação molecular, para otimizar o resultado da iodoterapia, né? Então, hoje a gente já começou a entender que algumas das vias que estão bloqueadas por alguns genes, por exemplo, a via da MAP-quinase, tem efeito direto na expressão do sódio iodo symporter, né? Então, a gente participou de um protocolo de pesquisa na Universidade de São Paulo, onde os pacientes recebiam um inibidor de tirosina quinase com o intuito de tentar se aumentar ou melhorar o efeito da iodoterapia em termos de redução do risco de recorrência
ou de resposta bioquímica. Então, eu acho que cada vez mais a gente deve ter isso com frequência aí aparecendo no nosso dia a dia. Cada vez mais a gente vai ter que se acostumar a olhar também um painel molecular genético e começar a colocar isso na nossa chave de decisões sobre qual vai ser o melhor procedimento cirúrgico para ele, qual vai ser a melhor abordagem de iodoterapia e quais as melhores técnicas de segmento, se esse paciente vai merecer PET-CT com FDG ou não, quem vão ser esses pacientes. Acho que esse é o caminho que a gente vai. Bem, foi um prazer estar aqui conversando essa noite com você, uma honra você ter aceitado o nosso convite. É sempre muito bom trocar ideia e experiência com alguém do seu calibre, assim, da sua competência. Eu só tenho a agradecer e também agradecer em quem esteve presente aí prestigiando a live. Muito obrigado, Jorge, meu querido. É sempre um prazerzaço conversar com você. As nossas conversas sempre são muito produtivas, né? Eu sempre aprendo muito quando eu converso contigo. E fora o prazer de compartilhar aqui com uma pessoa tão bacana como você. Pode me chamar sempre, que eu sempre virei com o maior prazer. Legal, Erivelton. Então, todo mundo que está nos assistindo aí, muito boa noite. Grande abraço, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu.